Eu quero nessa manhã ler com você um texto do Evangelho de Marcos. E antes de eu falar qual o capítulo, eu quero falar que é mais uma história que nós encontramos na Bíblia, de muitas, porque a Bíblia é um livro de histórias. E eu creio que todo mundo aqui gosta de uma boa história, né? Quando você ouve alguém dizer assim, era uma vez, você já se interessa por aquilo que vai vir depois, né? Porque todos nós gostamos de uma boa história. E a Bíblia é um livro de histórias, de encontros de Deus com os homens, porque assim nós nos identificamos. As histórias na Bíblia são profundamente pedagógicas, elas estão registradas para nos ensinar a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos. Na Bíblia nós encontramos Deus como Ele é, e encontramos a nós mesmos como somos e como podemos nos tornar pela graça e misericórdia de Deus. E aqui nós temos uma história, antes de eu mencionar o capítulo no Evangelho de Marcos, uma história de alguém irrecuperável. Irrecuperável. Você já ouviu essa expressão, irrecuperável? Você já ouviu alguém falando de uma pessoa dizendo assim, isso aqui não tem jeito, isso é irrecuperável, isso aqui não tem saída, esse camarada aí não tem jeito, não tem jeito. Essa semana, tristemente, nós vimos a história de um guarda municipal, que matou um adolescente de 16 anos, matou uma mulher, né? Algo terrível que ele cometeu. E às vezes quando a gente olha uma pessoa chegar neste ponto, a gente diz assim, esse é pena de morte, esse é prisão perpétua, e esse é irrecuperável, é irrecuperável. Eu quero dizer para você que, claro, a Bíblia diz que as pessoas devem sofrer as penalidades da lei, a Bíblia diz isso em Romanos 13, em outros textos, a lei está aí para tratar a sociedade, punir, então independente da punição que ele vai ter, mas eu quero dizer que não existe ninguém que não seja recuperável. E essa história que nós vamos ler nessa manhã mostra muito bem isso, muito bem. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos capítulo 5, eu quero ler o texto todo, peço que você acompanhe, você que já conhece essa história, que você pense comigo nela um pouquinho nessa manhã, e você que não conhece, que você preste atenção na história deste homem. Marcos capítulo 5, verso 1, o texto está também na projeção. A Bíblia diz a respeito de Jesus e dos seus discípulos, verso 1, que eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, que era uma região de 10 cidades, por isso chamava-se Decápolis, quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados, admirados.
A gente sempre fica boquiaberto quando alguém tem uma transformação radical de vida. Quando alguém muda da água para o vinho. Quando alguém passa por uma transformação tão curadora, libertadora. Quando alguém muda não só um comportamento, mas você vê que muda o coração, muda a índole, muda o caráter. Quando alguém muda a inclinação do seu próprio ser. Quando ele recebe uma nova vida. Nós ficamos impressionados com isso. E isso exatamente deve nos impressionar, porque esse é um milagre da graça de Deus. Só Deus pode operar de fato a cura, a libertação e a salvação no coração do ser humano. Só Deus pode transformar uma pessoa de dentro para fora. A religião muda as pessoas de fora para dentro. Vamos colocar todo mundo se vestindo da mesma forma. Vamos dizer o que elas devem fazer e o que elas não devem fazer. Mas Cristo, Ele muda as pessoas de dentro para fora. Assim nós vivemos de uma forma diferente, não porque estamos dentro de uma religião, nós vivemos de uma forma diferente, porque essa é a nossa nova vida em Cristo. Nós temos um novo coração, nós temos novos anseios, novos prazeres, novos desejos, novos sonhos, novas aspirações. Nós não mudamos por causa que alguém vem e nos impõe, mas mudamos por causa do amor de Deus que nos constrange aqui dentro e nos transforma de dentro para fora. E isso é nova vida de verdade, é uma nova vida de fato. É por isso você que está aqui nessa manhã entenda, viver com Jesus não é um fardo, não é um peso, não é uma escravidão, não é uma religião. Viver com Jesus é a vida mais prazerosa que você pode ter neste mundo. Viver com Jesus é o projeto de vida mais fascinante, mais empolgante que você pode ter nele, ou pode ter neste mundo. Não há nada que se equivala a vivermos com Jesus, nada que seja comparável a vivermos em Cristo, porque Ele nos transforma de dentro para fora. Eu poderia olhar esse texto, você viu que esse texto fala de demônios, fala de endemoniado, esse texto trata de questões culturais, porque até mesmo o animalzinho, o porco, aqui tem uma questão cultural com o judeu, que não comia a carne de porco por ser considerada impura. Eu poderia falar aqui de questões culturais e religiosas desse texto, ou poderia falar aqui do poder e autoridade de Jesus sobre o diabo e os seus demônios. Eu poderia também falar aqui da população endurecida, que ao ver o grande milagre que aconteceu na vida deste homem, pede para Jesus sair e ir embora da sua região, uma coisa para nós absurda. Mas o meu foco aqui é falar do poder de Jesus, que liberta as pessoas para uma nova vida. Do poder de Jesus em libertar as pessoas para uma vida de verdade. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E esse texto nos permite refletir sobre esse poder libertador de Jesus, que quebra as algemas, quebra as cadeias, quebra os traumas, as feridas, que liberta do poder do maligno, do mal, do diabo, de qualquer poder. Não há poder que resista ao poder que há no nome de Jesus. Não há poder que resista ao poder de Cristo. Então eu queria tirar algumas poucas verdades aqui desse texto para o nosso coração nessa manhã. Primeira verdade, pensando como Jesus nos liberta para uma nova vida, é que Jesus nos liberta, ou liberta as pessoas por amor. E isso é maravilhoso. Jesus, Ele não liberta as pessoas pela força, necessariamente, a não ser a força do seu amor. Ele não liberta como uma imposição. Jesus, Ele liberta pela força do seu amor. E talvez você diga, mas onde nós vemos isso nesse texto, pastor? Nós vemos dentro do contexto, ele está implícito. Porque se você olhar o verso 1 do capítulo 5, você nota que o texto começa dizendo que Jesus e os discípulos atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Eles atravessaram o mar da Galileia para chegar nesta região, que era uma região predominante gentia, não era necessariamente dos judeus. Como eu disse, uma região de 10 cidades, chamada Decápolis, ali, debaixo da autoridade do Império Romano. O que esse verso aqui nos dá uma dimensão, é a dimensão do amor de Deus. Porque Jesus, Ele atravessa o mar para buscar uma única pessoa do outro lado. E se isso não for amor, o que é? Jesus, Ele está à outra margem do mar da Galileia com uma multidão, gente de todo lado ouvindo Ele. Ele pega, deixa a multidão, atravessa o mar, passa por uma tempestade para chegar lá naquela região e salvar uma única pessoa. A Bíblia não diz aqui que ninguém mais foi salvo. Aliás, diz que os habitantes daquela cidade pediram que Jesus fosse embora, porque eles ficaram amedrontados com tudo que aconteceu. E Jesus foi embora. Jesus não disse, não, eu vou ficar aqui e vou salvar mais gente. Não, Ele foi embora, Ele atendeu o pedido da multidão, da população daquela região, porque Ele foi lá para salvar uma pessoa. E isso é amor. Observa comigo o capítulo 4, verso 35 a 37, está no telão.
que diz que Jesus, ele tinha pregado para toda uma multidão, e diz assim: naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Ou seja, Jesus deixou uma multidão, entrou no barquinho, atravessou uma tempestade, chegou do outro lado do mar da Galileia, para encontrar um homem que estava nos sepulcros. E sepulcros, lá não tinha cemitério dentro da cidade, irmão. Sepulcros era uma coisa distante da onde conviviam as pessoas. Naquela época, eles enterravam as pessoas de forma rudimentar, muitas vezes nas encostas, nas cavernas. As pessoas às vezes eram muito mal enterradas, os corpos ficavam expostos. Então esse homem não morava num cemitério como a gente tem aqui nas cidades, e hoje tem gente morando dentro dos cemitérios nas cidades. Esse homem morava excluído da sociedade, e ele estava lá, perdido. Jesus faz tudo isso para uma única pessoa. O que eu acho impressionante é que Jesus não reclamou do resultado do seu evangelismo. Ele não achou que foi fraco. Puxa, eu atravessei o mar, eu vim aqui, fiz um milagre, libertei esse homem, e mais ninguém se converteu, só ele. Jesus não reclama sobre isso. Jesus não reclama da dureza do coração das pessoas daquela região, da má receptividade dessas pessoas, que foi tão ultrajante diante do seu esforço para chegar lá. Eu fico impressionado às vezes nos cultos, irmãos, eu mesmo me sinto assim às vezes, quando nós pregamos o evangelho, oferecemos a mensagem da salvação às pessoas, e às vezes uma pessoa se converte. Às vezes vem no nosso coração: puxa, o pregador hoje foi fraco, hein? O pastor hoje não acertou não. Olha, só uma pessoa se converteu, pelo amor de Deus, né? Jesus não está preocupado com o número, Jesus está preocupado com o impacto da transformação na vida de uma única pessoa, e como isso vai ter impacto na vida de outras. Jesus faz por amor a uma única pessoa. Sabe por quê? Porque para Jesus cada pessoa tem um rosto, tem uma história. Cada pessoa é única diante dele. Seus traumas, suas feridas emocionais, suas dificuldades, suas limitações e até os seus pecados. Jesus, ele nos trata individualmente. Ele nos pastoreia, o reino de Deus é vivido coletivamente, mas ele nos trata individualmente. E aqui nós vemos a força do amor de Jesus. Ele quer libertar e transformar pessoas simplesmente por amá-las com toda a intensidade que só um Deus soberano e glorioso como Ele pode ter. Eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, se você fosse a única pessoa na face da terra, Jesus viria e morreria por você da mesma forma como Ele fez. A Bíblia diz que Ele deu a vida pelo mundo todo, mas se você fosse a única pessoa na face da terra, Ele morreria por você. Olha o que Jesus afirma para esse homem após libertá-lo, verso 19, a Bíblia diz que Jesus disse para esse homem: vá para casa, para sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é Deus agir com cordialidade para o nosso estado de miséria. Misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecemos. Eu e você merecemos a morte por causa dos nossos delitos e pecados. Eu e você merecemos viver longe de Deus, por causa das nossas escolhas, do nosso coração rebelde, obstinado, nosso coração endurecido, e não importa o quanto tenhamos lampejos de bondade, mas eu e você merecemos a morte, estamos mortos, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 1, merecemos nada de Deus, merecemos o inferno, mas Jesus não nos dá o que merecemos, pelo contrário, Ele estende a mão, Ele age com cordialidade, Ele age com bondade, Ele age com amor, para aqueles que estão em situação de miséria, aqueles que estão abandonados, aqueles que estão escravizados, aqueles que estão distantes dEle. Jesus liberta as pessoas por amor. Eu quero que você veja essa frase que diz: Jesus não nos transforma porque merecemos, ou porque somos dignos, mas porque Ele nos ama, Ele nos ama. É a transformação produto da sua misericórdia, produto da sua graça, produto do seu grande amor. O amor de Jesus é a sua força motora, como também é o agente de transformação. É por isso que o amor de Jesus é tão libertador, é tão curador. Não há aqui uma transformação à força, por imposição, por desejos egoístas e manipulativos, mas sim por amor. Eu fico impressionado quanta gente desconfia de Deus. Eu encontro pessoas, eu converso com as pessoas, há muita gente desconfiada de Deus, há muita gente desconfiada desse Jesus, esse Jesus que ama, que transforma. Ah, mas será que é tudo isso mesmo? Ah, mas será que Jesus não vai pedir coisa de mim que eu não estou disposto a dar? Bom, isso pode acontecer,
Mas o amor de Deus sempre vai ser maior do que aquilo que você pode entregar a Ele, que você pode renunciar. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você esteja desconfiando de Deus. Você não está confiando no amor dEle. Você não confia que Ele tem o melhor para você. Você não confia que aquilo que Ele diz que tem para você é verdade. Você desconfia que realmente Ele ama e tem interesse na sua vida. Você desconfia que realmente Ele tem um propósito bom para você. Que o amor de Deus inunde o seu coração e o meu coração. Que nós entendamos que Jesus realmente nos liberta, Ele nos transforma, Ele vem na nossa direção, nos trata como pessoas únicas. E Ele faz tudo isso por amor, por amor. Segunda verdade que nós vemos nesse texto é que Jesus liberta pessoas, como eu disse, irrecuperáveis. Eu não posso deixar de enfatizar um pouco sobre isso. Ele liberta pessoas irrecuperáveis, como eu disse na introdução. Observe comigo os versos 3 a 5, que diz que esse homem vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Olha a situação mais degradante que esse ser humano chegou. Incapaz de viver em sociedade, incapaz de viver em família. Provavelmente também excluído do círculo social. Olha que ponto que esse camarada chega, porque ele chega ao ponto de autodestruição, de se cortar, de se ferir. Alguém em pleno estado de degradação. Um profundo desespero, para mim, emerge dessa imagem, de um ser humano vivendo no sepulcro, um ser humano se cortando, um ser humano isolado, um ser humano possesso de demônios. Talvez um dos piores níveis que um ser humano pode chegar. Que quadro triste, quadro triste. Agora, muitas vezes quando eu e você pensamos em gente irrecuperável, nós pensamos exatamente como esse cara. Puxa vida, esse cara, provavelmente os habitantes daquela sociedade, daquela região, e a própria família pensavam isso. Provavelmente a sua família mesmo tinha desistido dele. As pessoas haviam desistido desse cara aqui. Nós não vamos fazer nada com esse cara, não tem o que fazer, a gente não consegue nem segurar ele, nem prender a gente consegue. A sociedade, a família, os amigos, desistiram desse cara, desistiram. Mas Jesus não desistiu, Jesus foi atrás dele. E é claro, quando eu uso esse termo irrecuperável, muitas vezes nós pensamos em gente como ele. Pensamos em gente possessa de demônios, pensamos em gente presa às drogas ilícitas, pensamos em gente que está em depressão profunda, ou pessoas em doenças terminais, e pensamos, não tem jeito. Agora eu quero que você entenda algo comigo aqui nessa manhã. Teologicamente, biblicamente, todos nós somos irrecuperáveis. Se Deus não nos salvar dos nossos pecados, não há saída para nenhum de nós. Não importa o quanto você seja bonitinho, cheiroso, não importa o quanto você seja honesto, pague suas contas em dia, seja fiel ao seu casamento, não importa o quanto você seja gente boa. Biblicamente, todos nós somos irrecuperáveis. Todos nós não temos jeito de nos relacionar com Deus com um coração puro, a menos que Deus nos dê um novo coração. Todos nós não temos saída. Nós vamos viver neste mundo com as maiores boas intenções, mas não vamos viver todas essas boas intenções plenamente. Nós podemos ter um bom caráter, mas eu e você sabemos que o nosso caráter é manchado. Eu e você sabemos que até nossos atos de bondade muitas vezes estão contaminados com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho. Eu e você sabemos como nós somos escravos de pecados que muitas vezes as pessoas nem sabem que cometemos. Todos nós aqui já dissemos, nunca mais vou fazer tal coisa. E a gente faz aquilo que a gente não quer fazer. A gente faz aquilo que a gente não quer fazer. Às vezes com a gente mesmo, ou com as pessoas que estão à nossa volta. Provavelmente você já disse isso, porque eu já disse também muitas vezes, eu nunca vou fazer mais tal coisa. Não, Deus, agora eu não vou fazer mais. No outro dia eu fazia, na outra semana. Se for eu declarando, eu vou fazer sempre o mesmo pecado, a mesma coisa. Agora eu vou me esforçar. Talvez você já tenha dito, agora eu vou me esforçar. Eu não vou mirar mais no trânsito. Até a próxima esquina. Quando o cara fecha você de novo. Eu não vou ficar bravo com meu filho. Eu vou atender ele com carinho. Eu vou dar atenção ao meu filho. Quando você vê, você já está estourando com ele de novo. Não, agora eu vou tratar minha esposa com todo carinho. Vai ser a princesa aqui em casa. Até o dia seguinte.
Eu e você somos irrecuperáveis, a menos que a gente receba um coração novo. É por isso que Davi orou no Salmo 51:10. Dá-me um coração novo, cria em mim um coração novo. Tem que ser criado. A gente não se transforma, não adianta o nosso esforço. Nós temos um limite. É por isso que Jesus disse, em João 15, verso 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim você não pode fazer nada. Ou seja, todos somos dependentes do amor de Jesus. Todos somos dependentes da graça de Deus. Talvez você esteja aqui e seja irrecuperável na sua ira, ou na sua inveja, ou no seu egoísmo, ou no seu orgulho, porque muitos de nós, as virtudes trabalham contra nós, as nossas virtudes nos atrapalham, porque nós valorizamos tanto aquilo que nós somos e fazemos de correto, que nós então não temos a capacidade de nos quebrantar diante de Deus e reconhecer que precisamos dEle. A maledicência, a avareza, a desonestidade, ou mesmo a alienação em relação a Deus, o endurecimento do nosso coração. Talvez nós estejamos aqui nessa qualidade de irrecuperável. Eu quero que você entenda, realmente não há esperança para nenhum de nós, se Jesus não nos salvar ou nos libertar. Agora pensa um pouco comigo, o que aconteceu com esse cara para ele ser possesso de tantos demônios? Aliás, o demônio disse que chamava-se legião, referindo-se àquela parte do Império Romano, do exército romano. Legião poderia conter centenas ou até milhares de soldados no exército romano. E ele diz: meu nome é Legião porque nós somos muitos. Agora pensa comigo, o que fez com que esse rapaz chegasse nesse ponto? Ninguém nasce endemoniado, ele não nasceu assim, ele se tornou assim ao longo da vida. Provavelmente decisões erradas, pecados que não foram arrependidos e que confessados, algum tipo de aliança com outros deuses, com o demônio. Ele não nasceu assim. Provavelmente esse cara teve uma vida normal por algum tempo. Ele tinha família. Jesus falou dele voltar para a família, então ele tinha família. Como que esse cara chegou nesse ponto? Você pode imaginar comigo? Como que ele chegou num ponto de tanta degradação? Com certeza ele deve ter tido uma casa, um trabalho, parentes, amigos. Mas em algum ponto da sua história deu-se um início de degradação espiritual que culminou nessa possessão de demônios. E ninguém está isento a isso. Algum ponto da nossa história nós podemos realmente pegar e nos tornarmos um caminhão sem freio na descida. Nós podemos endurecer o coração, nós podemos ficar obstinados e nós podemos ir para um rumo completamente oposto ao rumo de Deus. É impressionante isso que acontece aqui. A Bíblia diz que ninguém tinha força para dominá-lo. Então o fato dele estar sozinho, excluído da sociedade, revela sim, que todo mundo havia desistido dele, porque ele chegou num ponto em que ninguém mais suportava. Todo mundo desistiu dele. Aqui ele já era considerado morto pelas pessoas. Ele já estava morto para a sociedade, morto para a família. Ninguém mais tinha esperança. Ele era realmente um caso perdido. Para todo mundo, mas não um caso perdido para Jesus. Jesus cancelou as suas dívidas, perdoou seus pecados, escreveu uma nova história na vida deste homem, aleluia. E é o que ele faz comigo e com você. Olha que quadro lindo. Eu li alguns textos que mostravam esse homem vivendo no sepulcro, se machucando, se ferindo, completamente isolado. Agora olha o outro quadro, quando ele tem um encontro com Jesus, quando Jesus o liberta. Olha que texto lindo o verso 15. Diz assim que quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso, slide 16 por favor, fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo. Olha o contraste do que aconteceu aqui. Um camarada que ninguém conseguia segurar, que arrebentava tudo na força do demônio que o habitava, que arrebentava com tudo. Agora ele está diante de Jesus, assentado, vestido em perfeito juízo. O camarada que era louco, doido, não tinha hospício naquela época, não, ele estaria internado, tentado debaixo de drogas. Está lá o cara, sentado, batendo um papo com Jesus. E aí Jesus, o Mar da Galileia está fresquinho para o outro lado lá? Quando é que a gente pode fazer uma pescaria? O senhor me adiciona no seu WhatsApp para a gente continuar o nosso relacionamento? O cara talvez fazendo planos. Agora eu quero encontrar minha esposa novamente, vou voltar a trabalhar, talvez falando do que... O que a Bíblia diz é que esse camarada estava conversando em perfeito juízo, completamente são, sarado, curado, liberto. E como que o povo ficou?
O medo. O povo acostuma com o endemoniado, gente. O povo acostuma com gente irrecuperável. Eles viram paisagem. E quando vê uma transformação dessa, o povo ficou com medo. Ao invés do povo cair de joelhos diante de Jesus, fazer um culto. Jesus, vamos fazer um culto aqui de adoração, de agradecimento. Olha o que aconteceu aqui, aleluia! O povo fica com medo do que está acontecendo, medo do milagre, medo da graça, medo da libertação, medo do que Deus pode fazer na vida das pessoas. Parece um absurdo, mas tem muita gente assim. Talvez tem gente aqui com medo do que Jesus pode fazer. Por isso, muitos de nós nos mantemos distantes. A gente se mantém a uma distância, porque a gente fica muito com medo, como eu disse, desconfiado do que Jesus pode fazer. Mas olha, Jesus só faz o melhor para a vida de uma pessoa. Eu fui pregar numa igreja em Caxias do Sul e comecei minha palavra dizendo isso. Eu nunca vi Jesus entrar na vida de uma pessoa e a vida dessa pessoa piorar. Nunca. Irmãos e amigos, você que está aqui nessa manhã, mas nunca. Talvez você já levantou no seu coração, peraí pastor, eu conheci um cara que piorou. A vida dele foi uma desgraça. Olha, ele pode ter entrado numa igreja, ele pode ter se tornado membro de uma igreja, mas ele ter sido salvo pela graça, receber um novo coração, e se tornar uma pessoa pior, ou viver uma vida pior do que ele vivia, eu nunca vi. Vida com significado, com propósito, com paz com Deus, com sobriedade, com equilíbrio emocional, só Jesus é que dá. Nunca vi. Eu posso falar da minha família, da família de tanta gente que eu conheço, pessoas, hoje eu já estou 28 anos na fé, já tenho quase 3 décadas vendo gente sendo transformada, e como pessoas que são transformadas, vivem melhor, experimentam uma vida melhor. Pensa na mudança desse homem, ele era uma fonte de tristeza. Você imagina você ter um filho que ficou endemoniado, morando em cemitério, se cortando. Ele era uma fonte de tristeza para os seus pais, para a sua família, para os seus amigos. Ele era um problema para todo mundo. Agora, de fonte de tristeza, ele se torna em fonte de bênçãos. De um excluído, agora ele se torna em alguém indispensável para a sociedade. Eu quero que você observe essa frase que eu pus no telão. Ele diz, Jesus transforma pessoas para as quais não existe nenhuma esperança. E Jesus transforma aqueles que ninguém mais poderia ajudar. Porque Jesus liberta os irrecuperáveis. Jesus liberta aquele que não tem jeito. Sim. E teologicamente, biblicamente, nenhum de nós aqui tem jeito, irmãos. Nem religião dá jeito, nem moralidade dá jeito, nem educação dá jeito, nem terapia dá jeito. Nem medicamento dá jeito. Quem dá jeito na vida do ser humano é Jesus Cristo, aquele que nos criou, conforme a sua imagem e semelhança. Podemos usar recursos humanos, sim. Deus deu a ciência como um instrumento de cura também para a humanidade, mas ela tem seus limites. Só Jesus não tem limites. Só Jesus não tem impossíveis. Só Jesus pode alcançar quem é irrecuperável. Só Jesus pode. Não há poder como o de Jesus. Não há poder. Há um quadro mais lindo do que esse? Há um quadro mais lindo do que esse? Quero terminar com a última verdade. Jesus liberta as pessoas para uma missão. É lindo ver que Jesus liberta por amor. Liberta aquele que ninguém mais valorizava. E agora torna essa pessoa extremamente útil. Para a família, para a sociedade e para o seu reino. Observe comigo o verso 18 a 20. Jesus entrando no barco. O homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Vou parar aqui um pouquinho. O homem pediu para Jesus fazer uma coisa, Jesus não fez. É interessante que os demônios pediram para Jesus para não serem tirados daquela região e Jesus atendeu o demônio. Depois a multidão pediu para Jesus ir embora e Jesus atendeu a multidão. Agora o camarada salvo, transformado, Jesus não atendeu. Não é interessante? Jesus não atendeu aquele que foi salvo. Porque Jesus tinha um propósito maior. Quando você que foi salvo pela graça não é atendido por Jesus, é só porque Ele tem um propósito maior na sua vida. Pode ter certeza disso. Ele pede, Jesus, deixa eu ir contigo. Puxa vida, gamei no Senhor. O Senhor é o cara. Quem não quer andar com Jesus? Deixa eu ir contigo, Jesus. O que Jesus disse? Vai para casa, vai para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você. Vai para a tua casa. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis,
região das 10 cidades, quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Todo mundo que ouvia o testemunho dele ficava admirado. Esse camarada excluído, isolado, que todo mundo tinha desistido, morto para todo mundo, agora se tornou um missionário. Olha o que Jesus faz. O cara se tornou um evangelista. Ele se transformou numa testemunha viva do poder de Cristo, o que Cristo é capaz de realizar. Jesus ia ganhar mais um discípulo fiel, se ele levasse esse jovem, esse homem com ele? Claro que ia. Mas Jesus diz, não, você vai voltar para a tua casa, o povo precisa ver que eu transformo pessoas irrecuperáveis, teus pais, teus irmãos, tua família precisa ver o que eu sou capaz de realizar. Volta para a tua casa, volta para as tuas famílias, volta para o teu grupo de amigos, vai lá testemunhar de como Deus teve misericórdia de você. Volta. E esse é o reino de Deus. Toda pessoa que é salva, liberta pelo amor de Deus, tem que se transformar nesse arauto, nesse mensageiro, nesse embaixador. A gente vai e diz para as pessoas como Deus teve misericórdia da gente, como Ele transformou a gente, como Ele tem liberto a gente, como Ele tem dado um coração novo, uma nova visão de vida. A gente se torna um embaixador de Cristo. Puxa vida, é tão impressionante que Jesus atendeu o pedido do demônio, da multidão, mas não desse jovem. Sempre porque Jesus queria transformá-lo num pregador. Com isso, Jesus conferiu valor, trouxe significado para a sua vida e incumbiu-lhe de uma missão gloriosa. Poxa vida, um homem excluído da sociedade, inútil para as pessoas, se torna uma bênção para a sua família e para a sociedade. Na ética social, a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer é cuidar de si mesma. Se você já cuidar de você, tiver a capacidade, a maturidade de se sustentar financeiramente, cuidar de você, emocionalmente, fisicamente, então você é um ser, na sociedade, um ser maduro. Né? O maior bem que você pode fazer é cuidar de você mesmo. Você não se tornar uma pessoa que depende de outros para viver. Agora, é muito maior ainda quando você não só é capaz de cuidar de você, como cuidar de outros que não são capazes de cuidar de si mesmos. Jesus transforma a vida desse cara, ele se transforma em alguém saudável, que é capaz de cuidar de si mesmo e ainda se torna bênção para outras pessoas. Olha essa frase. Jesus transforma excluídos em pessoas úteis para a sociedade, abandonados em proclamadores da esperança, perdidos em embaixadores do seu reino. Aliás, existem pesquisas que talvez indiquem que esse camarada tenha sido talvez o primeiro missionário para a região da atual Jordânia, porque essa região dele é onde hoje é a Jordânia, que esse camarada talvez tenha sido o primeiro missionário para aquela região, né? E fruto de evangelismo, de fruto de tantas pessoas que foram salvas naquela região, produto desse camarada irrecuperável que Jesus libertou. Jesus libertou. Queria que você pensasse comigo nessa manhã. Eu sei que você é útil, eu sei que você está aqui, você tem cuidado de você mesmo, talvez até cuidado de outras pessoas, mas eu queria dizer para você que Deus tem um propósito maior na sua vida, que Deus tem um propósito de levantar você para uma nova vida, levantar você para ser ainda mais útil para a sociedade, e levantar você para ser uma bênção no seu reino. Jesus opera na nossa vida, e Ele opera salvação e libertação, para que possamos ser canais, agentes da libertação de outras pessoas, são de outras pessoas. É isso que Jesus faz. Ele nos dá uma missão gloriosa, Ele nos faz participantes do seu reino. Jesus não salva ninguém para levar a gente para o céu, simplesmente. Ele salva você para usar a sua vida para a salvação de outras pessoas. E um dia nós vamos para o céu, para estarmos para sempre com Ele. Jesus não salva você simplesmente para você ficar confortável, para você ter uma vida melhor. Ele promove isso, como eu já disse. Mas Ele salva você, para que nessa vida melhor, essa vida abundante, essa vida espiritual que você recebe de Deus, seja bênção na vida de outras pessoas, que realmente outras pessoas possam encontrar o amor de Deus através de você. É por isso que nós temos orado por familiares, amigos aqui na cruz, por isso nós temos levado a mensagem do Evangelho, por isso nós insistimos que você compartilhe do seu testemunho do amor de Deus com seus familiares e amigos, por isso nós realmente insistimos que você se deixe usar por Jesus, que você se lance nas mãos de Deus e deixe-o transformar você em um instrumento para a sua geração, que você não viva aquém daquilo que Deus tem para a sua vida,
Eu e você, que fomos salvos pela graça, somos a resposta para a nossa geração, a resposta de Deus para tantas dores, para tanta gente que vive também endemoniada, possessa, ou cheia do seu egoísmo e do seu orgulho na sociedade. Há muitas pessoas dessa forma aqui. Puxa vida, muitas pessoas dessa forma. Eu queria que você pensasse comigo, irmãos, amigos, que os prisioneiros de hoje talvez não estejam nos cemitérios. Eles não estão andando nus. Há muita gente enclausurada assim, nos lugares em que a sociedade abandona. Mas há muita gente prisioneira de si mesma. Há muita gente engravatada, andando em carro zero, que é também alguém escravo do seu pecado. Há muita gente famosa, há muita gente bem socialmente, que vive atormentado pelo mal, atormentado pelos fantasmas da sua própria alma, atormentado pelo seu coração endurecido. Há muita gente. Os prisioneiros de hoje se vestem bem, têm celulares iPhone. Os prisioneiros de hoje vão ao shopping, compram com cartão de crédito, muitas vezes aprisionados no seu consumismo, no materialismo, nas suas carências. Os prisioneiros de hoje estão também com almas despedaçadas em todos os lugares, irmãos, todos os lugares. Vidas vazias de significado, vidas vazias de significado. Cristo alcança qualquer um. Cristo alcança pessoas assim. Cristo alcança pessoas como eu, como você que está aqui nessa manhã. Eu acho interessante que enquanto Jesus pregava naquela manhã ensolarada para uma grande multidão, os seus olhos estavam no outro lado do lago, pensando naquele pobre homem. O cansaço, a escuridão da noite, a tempestade no mar, não impediram de Jesus ir até aquele homem para tirá-lo do seu cárcere, das suas amarras, dos seus grilhões, e libertá-lo e transformá-lo para viver uma nova vida. Quem sabe você está aqui hoje, nessa manhã, e Jesus veio te encontrar no seu porão. Jesus veio te encontrar nas suas cadeias, nas correntes que têm prendido você. Jesus veio aqui na tua direção nessa manhã, para manifestar o amor e a misericórdia dele para com você. Jesus vem nessa manhã, dizendo que se importa com você. Você pode não fazer falta para ninguém, mas para ele você faz falta. Você pode achar que não tem valor para ninguém, mas para Jesus você é precioso demais. E talvez você até se pergunte aí no seu coração: quem é que pode arrebentar as algemas da minha alma? Quem é que pode me libertar do peso, da culpa? Quem é que pode curar as minhas feridas emocionais? Quem é que pode tratar o meu pecado? Quem é que pode preencher o vazio do meu coração? Quem é que pode trazer sentido e propósito para a minha existência? Quem é que pode me trazer paz na alma? Jesus está aqui nessa manhã. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Talvez até o diabo tenha falado no seu coração: você é meu, você é minha. Não adianta você fugir. Você não consegue. Eu tenho você na minha mão. Quero declarar aqui no poder e na autoridade do nome de Jesus, que o diabo não tem poder diante de Cristo. O poder de Jesus é maior, ele quebra qualquer grilhão, ele quebra qualquer aliança que você tenha feito com o diabo no passado. Se você vendeu sua alma para o inferno, Jesus resgata a tua alma do inferno. Não há ninguém que pode fazer isso, mas Jesus pode. O diabo é derrotado na cruz do Calvário. Jesus venceu a morte e o inferno. Nada nem ninguém pode separar você do amor de Deus, a não ser você mesmo, a não ser que você não queira esse amor, a não ser que você faça como aquela multidão naquela cidade: vai embora, Jesus, nós não queremos aqui. Não, a gente prefere ficar com endemoniado, a gente prefere ficar com gente louca aqui, menos o Senhor. A gente prefere cuidar de porco. O Senhor deu muito prejuízo financeiro, a gente está pensando no prejuízo que o Senhor nos deu. A gente prefere o dinheiro do que a gente prefere o teu amor e a tua libertação. Cristo pode alcançar você hoje. Nada pode impedir Jesus de entrar na sua vida, quebrar as correntes,
libertar você plenamente, a não ser o seu próprio coração. Por isso nossa oração tem sido: Senhor, dá-nos sensibilidade ao teu amor e à tua voz, e dá-nos um coração quebrantado, um coração que se entrega para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Paulo disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Alguém está em Cristo. Se você quer estar em Cristo, você está em Cristo hoje. Se você está em Cristo, você tem uma nova identidade, um novo coração, uma nova vida, porque Jesus faz isso.